Aliás, as férias vão chegar, mas já tem um feriado aí antes das férias. Quinta-feira o Ari já arruma a mala rumo ao litoral. Chega lá, Ari. Você corre o risco de encontrar uma praia privatizada, será? A manchete do professor Vila, a Cancún brasileira. A PEC que privatiza praias retoma a obsessão dos Bolsonaro. Vai lá, professor, explica pra gente. É, Ananias, eu acho que a Ari tem de ir logo, viu? Antes que seja votada essa PEC, a gente paga ingresso e peça licença para entrar na praia que é pública, né? É mais uma jabuticaba brasileira, fantástico. Nós sabemos que o litoral é a área da Marinha, né? É uma exigência legal, não é de hoje. Para qualquer tipo de ocupação é necessário autorização por parte da Marinha. Já muito uma pressão muito grande para derrubar esse direito básico da cidadania, e a Marinha é um braço do Estado brasileiro, registra-se. Né? Bolsonaro, quando presidente, dentro da sua. Ele é um sujeito limitado, né? Tem problemas cognitivos, como todos nós sabemos. No máximo, ele quis fazer uma relação em Angra dos Reis e em Cancún. Não há nenhuma relação entre uma coisa a outra, a não ser que fica à beira-mar. Né? Mais do que isso, não tem nenhuma relação. E a questão que se coloca é que há uma pressão, então, do Bolsonaro, e agora o Flávio Bolsonaro é o relator no Senado, porque esse, por incrível que pareça, passou na Câmara dos Deputados, que é privatizar as praias. Então, tem alguns falam assim, mas não é bem privatizar, porque tem áreas que a Marinha vai continuar sob seu controle, ou algumas áreas vão precisar da autorização da Marinha, mas há passagens ali que dizem que a situação presente, já de ocupação do litoral, vai ser autorizada por essa mudança constitucional. Isso é um crime contra a nacionalidade, contra o Estado brasileiro, mais ainda, contra a cidadania. Isso é inaceitável que isso ocorra. É sempre meio discutindo muito rápido, sem que a população tenha conhecimento. Então, a recomendação que eu faço, e eu faço aqui também como cidadão, os 3 senadores, cada estado tem 3 senadores, ao menos para esses 3 nós escrevermos, né, colocando o nosso protesto, né, porque não é possível aceitar essa ideia que vai destruir ainda mais o litoral, e no momento de mudanças climáticas, com tudo que nós estamos assim, a impressão que dá que tudo que nós estamos vendo é em Mercúrio, em Vênus, em Marte, não é aqui, né, no nosso planeta e no nosso país. É inaceitável, aí envolve interesses econômicos poderosíssimos, e nós sabemos como funcionam os lobbies em Brasília. Né? Aquele trabalho que nós vimos ontem, por fim, daquelas senhoras, vamos chamar de senhoras, lá naquelas boates, fazendo aquele trabalho antigo na história da humanidade, os lobbies usam muito aquilo, né? Nesses momentos, né? São gente muito poderosa e que não importa os meios de atingir os fins, e os fins são antidemocráticos, prejudicam a população, antirrepublicanos. Eu acho que cabe essa denúncia, porque só faltava essa, privatizar as praias. E conhece as duas, conhece Angra e conhece Cancún. E aí, Ari, o que você acha dessa Eu acho ideia? Cancún, sempre achei, com todo respeito aos mexicanos, muito brega, né? Já Angra eu gosto, acho bonita. Mas, enfim, acho kit. Cancún é kit, né? Mas, enfim, vamos lá. É um termo do jornalismo, né? Professor Vila e Guga. Olha, esse projeto, ele é tão absurdo que, quando o professor disse que traria o assunto, que eu acho muito relevante, que tem na sua origem o ex-ministro Paulo Guedes, ele tinha uma obsessão por isso, né? Privatizar as praias. Ele era contra a empregada doméstica ir à Disney e, pelo visto, contra a empregada doméstica ir à praia no Brasil mesmo, né? Porque ele disse, é um absurdo, a empregada doméstica está até viajando para fora do país. E aí ele pensou, mas estão indo às praias aqui. Não, também não, e aí já é demais. Mas o projeto, professor, ele inclui praias fluviais, rios também. Transferir da União aos estados e municípios a responsabilidade sobre essas áreas. Então, a gente vai a Angra? Não, não tenho como pagar. Eu vou ali a uma praia no Rio São Francisco. Não, eu também não tenho como pagar porque foi privatizado desse trecho. Então, é a política de segregação.
segregação social. Essa é a política de segregação social, né? De a gente tem acesso porque a gente ganha dinheiro, mas eles não podem trazer a farofa deles para o nosso universo. Porque era isso, ao final e ao cabo, que o Guedes fala, as falas dele eram sempre nesse sentido, né? De quem eles pensam que são para usar avião, para sair do país. E o Flávio Bolsonaro, que está relatando esse projeto, que é o verdadeiro absurdo dos absurdos. Ô, Guga, a gente está falando muito da questão social e ela é muito importante, de fato é muito impactante. Para quem não tem dinheiro, não vai à praia. É o que está caminhando para acontecer, caso os projetos passem, que já passou na Câmara. E também tem a questão ambiental, porque a gente está falando num momento de crise ambiental, de clima extremo, de efeitos adversos, e aí você vai transformar um lugar que tem a sua natureza ali conservada dentro das limitações impostas hoje, como Angra, por exemplo, para virar um lugar de presença maciça de estruturas criadas pelo homem, não é? Ou seja, para que isso seja comercialmente mais viável, com um impacto ambiental tremendo. Então, são dois polos, dois pontos aí desse projeto que me parecem um absurdo. Eu queria ver sua avaliação. Claro, é ridículo ter que pagar para ir para a praia. E é claro que se passar a acontecer isso, não será barato, viu? Imagina, quanto mais, digamos assim, difícil o acesso àquela praia, ou quanto mais exclusiva for a praia, quanto mais tiver em um local frequentado por gente abastada, mais cara será para entrar naquela praia. Terão praias exclusivíssimas, eu imagino, se isso acontecer. E é péssimo a gente imaginar isso. E é claro que também tem essa questão, a mais importante, a questão ambiental. O Bolsonaro já está avançando contra as regras ambientais que proibiam, por exemplo, construir às margens de rios e lagos, fazendo empreendimentos e construções às margens de rios e lagos. Ele já tem avançado contra isso no fim de 2021, né? Que foi quando ele mudou essas regras que permitem fazer construções mais perto de rios e de lagos, que pelo Código Florestal você só poderia fazer a 30 metros de distância da praia, do rio, do lago. E aí ele começou a mudar isso aí, fazendo com que, como falou o Ari, né, os municípios passassem a criar as faixas, essas faixas onde poderiam se construir ou não os seus empreendimentos. Então ele já está afrouxando as regras ambientais e já está avançando contra essas áreas de conservação há muito tempo. E agora, claro, se privatizar praia vai ser ainda pior. Então é claro que ninguém que é civilizado pode aceitar esse tipo de mudança que permita uma praia ser exclusiva, ficar na mão de poucos, ou que permita se avançar contra mangues, contra rios e lagos. A gente, claro, teve um presidente negacionista do clima também, então para ele não fazia diferença, mas a gente sabe, quem conhece ou entende ou lê um pouco sobre o que está acontecendo, sobre as mudanças climáticas, quem respeita a ciência sabe que isso é um assinte e não pode acontecer. O Ari falou em rios, já pensou isso no nosso delta, Poliana? É um absurdo a gente pensar em uma proposta como essa sendo dada encaminhamento no nosso Congresso Nacional. Além da preservação da nossa biodiversidade, a gente ainda tem muitas áreas de praias, de mangues no nosso litoral que são muito preservadas. Com muita luta, os nossos órgãos ambientais conseguem fazer esse controle com a ajuda da população local, das comunidades ribeirinhas. Mas a gente tem também que pensar que as nossas praias deveriam, ao contrário, ao contrário de ser privatizadas, elas deveriam ser usadas para o turismo interno. Tanta gente vai gastar dinheiro fora do Brasil, às vezes numa oportunidade de viagem mais barata, enquanto o nosso litoral cobra, em muitos lugares, valores absurdos, quando, na verdade, deveria ser o contrário, deveria se estar incentivando que as pessoas de classe média, CDIE, possam viajar, possam conhecer a praia. Tem muita gente no interior do país que não conhece as praias, não conhece a beleza que tem no nosso litoral.
a gente deveria estar pensando em programas de incentivo, porque isso melhora a nossa economia e dá dignidade para o turista brasileiro que não tem essa oportunidade de viajar no seu momento de férias a um preço mais em conta, um preço mais barato. É muito absurdo que o nosso Congresso pensa, às vezes, em algumas propostas completamente escabrosas. E o ponto é esse, está nas mãos do Congresso, professor. Esse Congresso que a gente pode listar uma série de medidas tomadas nos últimos anos, que são medidas anticlima, são medidas anti-meio ambiente, são medidas que vão em confronto com essa realidade que a gente está vivendo. E é quem vai decidir. O que você acha que pode vir daí? Olha, Inês, justamente isso. Só para lembrar o ponto destacado primeiro pela Poliana, a questão do turismo, que é chave, né, que é fundamental para a economia brasileira. O Brasil recebeu, acho que em 2003, cerca de 6 milhões de visitantes, aproximadamente. A cidade de Roma recebeu 8 milhões, aproximadamente. Não é possível, algo está errado. O país inteiro recebe 6 milhões, o Brasil, e uma cidade, claro, com importância histórica, nós sabemos de Roma, recebe 8 milhões. Se nós olharmos Paris, então, aí, muito mais, quase que o dobro do que os que visitaram o Brasil. Agora, só faltava as praias também serem privatizadas. É um negócio inaceitável, e especialmente, como você muito bem destacou, em meio a mudanças climáticas, essas tragédias ambientais, nós precisamos discutir essa ocupação do litoral cientificamente, seriamente e com a legislação existente. É intolerável privatizar as praias brasileiras. Só falta isso. Já fizeram tantos desmandos, agora querem nos atingir em relação às praias. É inaceitável e inacreditável. E olha, Daniel, só para complementar, viu, professor, o Senado abriu uma consulta pública através do E-Cidadania para ouvir os brasileiros sobre essa PEC, né, a proposta de emenda constitucional. Até o momento, 59 mil pessoas disseram não. E menos de 1.964 disseram sim. Então, nem os bolsonaristas, pelo jeito, né, ou está faltando mobilização nas redes, estão indo lá dizer que sim. O interesse da população é que não é. Então, resta saber os interesses que estão atendendo aí, quem está tocando essa PEC, essa proposta, sem dúvida. Interesse vai que quem quer ganhar dinheiro com essa história. Aquele velho lobby de empresários de turismo, né? Seria, por acaso? Caso importante que a gente vai seguir acompanhando. Agora a gente muda de assunto, a gente vai com o Guga, porque o ex-deputado Jean Williams não disputou a eleição, estava fora do país, sumido, mas